TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. E hoje, o De Bem com o Pão veio até Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para aqui conversar um pouquinho com os irmãos dessa terra alta, frio, e terra aqui, pelo que eu lembro, de muita malharia. O pessoal que faz muita malharia aqui. Então, a força econômica da cidade, eu acho que está na questão das malharias, né? E hoje nós vamos trazer um pouquinho para vocês da força espiritual do Senhor nessa terra, através aqui do que tem sido espraiado por essa terra aqui do Rio Grande, né? A semente que o Senhor tem trazido, a palavra dele tem trazido para cá. E hoje estamos aqui com a irmã Inês. Tudo bom, Inês? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo tranquilo também aqui, viemos aqui. Hoje está um dia, temperatura amena. Farroupilha tem como é que a gente diz assim, a reputação, né, de ser fria, de ser frio. Começou frio de manhã, agora na parte da tarde já está melhor, né? Estamos aqui desfrutando já um pouquinho do calor, inclusive do calor que nós temos aqui, dessa unção do Senhor aqui na igreja. Olha, vocês estão vendo aí um pouquinho da igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Farroupilha, que aqui um dos membros frutíferos do Senhor, já vamos assim, senão a gente já profetiza, né, Inês? Assim, né? A Inês que cuida aqui um pouquinho, ajuda também na livraria, na igreja, e também faz esse papel maravilhoso aqui, né, de um membro, um reforço do Senhor aqui para propagar o que o Senhor deseja para a terra de Farroupilha. E a Inês estava conversando comigo antes aqui, que ela já estava lendo alguns livros e está fazendo agora de novo o livro Livre-se de Depressão, A Cura Interior. Estão fazendo aqui o livro A Unanimidade, né, também, e também estão tendo aqui Consagração, né? É bastante coisa, Inês, que tem aqui da cidade de Farroupilha. Não, é bastante coisa, porque o material, nós temos muito material, realmente. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, né, porque eu creio que agora é tempo, né, nós precisamos nos alimentar, realmente, né, porque nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima e nós precisamos buscar as almas que estão ali fora, né? E sabemos que tem muitas pessoas assim que estão esperando, né, uma palavra nossa. Então nós precisamos a conhecer, e realmente também não é só conhecer, mas para nós mesmos, né? Nós temos que viver, nós precisamos que o Senhor venha nos curar, né? Amém? Porque o primeiro livro assim, o que mais me ajudou foi o da cura interior. Cura interior. Sim, porque a gente sabe, né, que a gente veio, né, do mundo do pecado, que a gente não nasce salvo, né? E que nós precisamos, né, que o Senhor venha nos curar, porque eu andei em muitos lugares, né? E nesses lugares assim eu vi que eu cheguei a me contaminar muito. Então eu precisei, mais do que nunca, quando eu cheguei na igreja do Senhor Jesus Cristo, eu vi o quanto eu estava amargurada, o quanta rejeição que eu tinha, o quanto doente eu estava, né? Então, graças a Deus, né, que o Senhor teve misericórdia de nós, né, e que Ele trouxe todos esses livros, né, para que a gente viesse realmente, né, desfrutar deles, né? Porque a cura interior, além de ter as apostilas, né, os livros, nós temos CDs, né, e foi ministrado na igreja, né, sobre a cura interior. Então, assim, eu tenho bastante experiências assim com o Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, né? Então, eu agradeço a Deus assim, porque é só a misericórdia dele, como eu falei, né? Porque, como eu falei, eu tinha muita rejeição. Eu era uma pessoa assim, eu tinha muitos complexos, né? E então eu vejo assim o quanto Deus tem me curado. Para ter uma ideia, assim, faz, acho que um tempinho atrás, minha cunhada, que ela mora em Campinas, ela me enviou uma foto, né, que tinha um casamento da minha sobrinha de alguns anos atrás. E eu olhei para aquela foto e o Senhor me trouxe a memória, me trouxe a lembrança de como era uma pessoa triste.
de como eu era uma pessoa amargurada, de como eu era uma pessoa que não tinha vida, né? E eu agradeço a Deus, o Senhor me trouxe essa lembrança de tudo isso. E eu só tenho que agradecer a Deus, e por isso que eu quero hoje, mais do que nunca, estar levando, né, para as outras pessoas tudo o que eu recebi, né? As palavras, né, que me foram ministradas, né? Ajuda que eu tive, assim, as pessoas que o Senhor enviou até mim, né, para me ajudar, né? Então, eu agradeço a Deus assim, porque a gente sabe, eu era muito doente, né? E a gente sabe que, como na cura anterior, a primeira ministração, ela diz, ela explica, ela fala que as doenças e as enfermidades estão dentro da nossa alma, né? Então, quer dizer, o que acontece? E a gente não sabe como lidar, muitas vezes, com as situações, né? Antes que a gente conhecesse a palavra, e a gente não sabe, então, ali havia muitas mágoas, né? Muitas amarguras, muitos ressentimentos, né? Por as situações que tinham acontecido, porque a gente não sabia como lidar com essas situações no momento, né? Então, isso tudo, o que aconteceu? É como uma mensagem que antigamente, assim, os primeiros livros tinha, né? Que falava que todo lixo, esse lixo é um lixo emocional que ficou dentro de nós. Eu tinha muito lixo emocional dentro de mim. Eu tinha muita coisa assim, que eu me lembro numa ministração, sabe? E eu sempre tentava participar, e não fiz só uma cura, eu fiz várias, assim, quando eu podia, onde eu podia, eu sempre estava tentando fazer, né? Porque eu sabia que eu precisava ser mais e mais curada, né? Então, assim, eu tive um sonho que o Senhor me mostrando que eu estava tirando agulhas das minhas pernas. Eram agulhas enormes, assim. Então, eu vi assim, eu agradeço a Deus, sabe? Porque aos poucos, porque a gente sabe que o Senhor, Ele trabalha dentro de nós, e a gente, ele não faz, a gente não percebe. Ele não deixa que a gente perceba, porque senão a gente vai atrapalhar o trabalhar dele. Então, com o passar do tempo, a gente vê e a gente começa a analisar, e o Senhor, mesmo assim, Ele vai nos mostrando o que Ele fez dentro de nós, o que Ele está fazendo ainda. Porque, na verdade, eu creio que seja até a volta do Senhor, né, que o Senhor vai trabalhando, né, porque muitas vezes o Senhor trabalha numa área dentro de nós e depois Ele dá uma folguinha, né, e daí a gente pensa que está bem, daí o Senhor traz de novo, né, mais um pouco de cura, né? Então, isso são várias áreas da minha vida, né? Então, assim, porque eu creio assim, né, que a cura interior ali, há várias ministrações, né, que fala sobre o medo, que fala sobre a ansiedade, que fala sobre orgulho, né, que fala sobre a depressão, né. Então eu creio que tudo isso, o Senhor aos poucos Ele vai tratando, né, dentro de nós em cada área, porque eu creio que o Senhor Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né. Então assim nós podemos ver que eu posso ver assim na minha vida que muitas coisas assim o Senhor tem feito, sabe. Eu era uma pessoa que era muito tímida. Eu era muito tímida, assim, era uma pessoa que sempre estava retraída, sabe? Então eu via assim que o Senhor aos poucos Ele foi tirando isso. Eu creio que até o Senhor Ele está trabalhando assim na minha vida para que eu venha estar fazendo a obra dele, né? Porque eu creio que o Senhor Ele nos chama, Ele nos escolhe para que nós viemos assim a ser curados, para que nós viemos estar ajudando outras pessoas, né? E nós podemos ver que nessa cidade assim há muitas pessoas ali que elas estão realmente precisando, né, assim, de uma força, de um apoio, porque as pessoas me ligam muitas vezes, né? É como eu estava compartilhando contigo, o livro que eu mais vendi foi o Livre-se da Depressão, né? Aqui acho que é bem comum, porque pelo clima frio, né, Inês, as pessoas ficam mais intocadas em casa, né? Que eu digo, ficam mais dentro de casa. E aí acabam não saindo muito, acaba que não tem muito contato, não tem muita atividade externa, e isso pode contribuir para o processo da depressão, né? Essa clausura, né, de ficar muito tempo sem muito contato, isso também contribui para a depressão. Uhum. Porque a gente sabe, né, que até o livro nos explica, ele nos fala que todos nós nascemos com depressão, né, porque tem o estágio o grave, né, e o médio e o início da depressão, assim. E eu confesso assim que tanto que foi o Senhor assim pelo Espírito que me falou para mim voltar a ler esse livro, né? Porque eu era, como eu falei, uma pessoa muito triste e teve uma época que eu tive uma perda.
né? Então a gente às vezes não se dá por conta, mas eu comecei a ficar, né? Eu comecei a chorar bastante, tinha muito sono, aquela coisa. Isso é o que o livro nos ensina. Ele nos explica, né, as causas, né? Então ali é muito importante nesse livro, porque ele nos mostra, né, como que as características, né, e como nós temos ali tem a cura dela também. Que a gente sabe que a depressão é a ausência de Cristo dentro de nós, né? Mas mesmo assim, até tu pode até me dizer, né, pensar, né, eu estava na igreja, né, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não busca o Senhor conforme nós devemos buscar. Porque muitas vezes até eu me peguei ouvindo muita mensagem, né? Mas às vezes se eu não estou me alimentando daquelas mensagens, se elas não estão descendo, né, no meu coração, ou melhor, só como assim conhecimento e não vida, isso eu não vou ter, né, um crescimento de vida. Então eu creio que às vezes o Senhor permite muitas coisas em nossas vidas, né, para que nós viemos nos despertar, para que o Senhor ele venha nos iluminar, que não é assim que nós temos que buscar ele, né, mas sim nós temos que realmente nos colocarmos de coração e até mesmo, né, por isso que agora eu estou lendo mais, assim o Senhor ele tem me trazido para mim ler mais, porque daí eu posso voltar de novo, né, o que eu li, né, para que eu venha estar recebendo realmente o que eu preciso, né, no meu interior para que venha ser curados. Porque a gente sabe que tudo isso são fortalezas mentais, né? Então eu vejo que o que mais assim atrapalha, pelo menos na minha vida, assim, é as fortalezas mentais. Nós temos que ter muito cuidado para que o que é falado dentro de nós, né? Os pensamentos que vêm dentro de nós. Tem muitas coisas. Inclusive, nós temos um seminário agora, né? Se não me engano, é derrubando ou quebrando, destruindo. Obrigado pela ajuda ali. Destruindo as fortalezas mentais. Já tem um seminário para justamente trabalhar nisso, para ver como é importante isso que a irmã Inês está trazendo aqui, que foi feito, inclusive, um seminário já para isso, por causa das fortalezas mentais. Isso aí. E eu tenho também visto havia, na época, eu lembro que eu sei que tinha sobre a mente, né? Sobre a mente, não sei se era um seminário que foi ministrado lá em Cachoeira na época. A renovação da mente? Renovação da mente. Eu me lembro que eu comprei os 10 CDs. Né? Eu comprei assim porque eu precisava daquilo, eu vi. Então eu vejo que isso é algo muito importante, assim que nós devemos realmente estar buscando, né? E estar cuidando o que vem na nossa mente, né? O que para a gente não estar alimentando é isso que assim o que me levou à depressão foi isso, porque o que acontece? O que é a depressão? A depressão é nós vivermos o passado. Né? E eu estava assim olhando muito para o passado e eu não via esperança na minha frente, né? Eu não via uma luz assim. Então por isso que muitas vezes é muito perigoso assim nós olharmos para os problemas e não olharmos para Cristo. Nós temos que contemplar o Cristo e não os problemas, né? Que isso nos traz o quê? Isso nos leva à depressão. Isso assim faz com que a gente venha ficar ansioso. O que é ansiedade? Ansiedade é nós olharmos e pensarmos o que vai acontecer amanhã. Quantas vezes eu sofri assim de ansiedade, pensando em coisas, ou esperando que iriam acontecer amanhã, ou preocupada, e não aconteceram. Então, tudo isso, o que nós podemos fazer, hoje eu aprendi, e eu estou assim, não vou dizer que eu estou, né, 100%, mas estou tentando viver com o Cristo, assim, entregar para Ele tudo assim, a carga pesada, vamos dizer, o fardo, né, que diz ali em Mateus 11, né, 28, ali 29. Então, isso que eu tenho aprendido no Senhor, por isso que eu tenho descansado no Senhor. É isso que nós temos que levar para outras pessoas. A gente sabe que esse processo, esse trabalhar, ele não é de um dia para o outro, né? Então, isso é um passo. Eu sempre falo para as pessoas, eu digo, é como uma criança quando ela nasce. Quando a criança nasce, ela é muito pequena, né? Ela é muito sensível. Então, nós temos que cuidar muito com como a gente vai conversar com elas, o alimento que a gente dá, né? Nós temos que cuidar, porque nós temos bastante, a gente conhece muita coisa, né? E depois ela vai crescendo, e ela vai entrando na escolinha, no colégio, né? Então isso aí é passo por passo. Eu creio que isso também é com nós assim a vida espiritual, né? Com o Senhor. Então nós temos que cuidar, e com esse tempo todo nós precisamos, né? Aos poucos, então, e o Senhor vai nos curando. Nós temos que ir buscando os materiais que o Senhor tem nos trazido, né? Assim eu sempre digo, a misericórdia do Senhor é muito grande sobre nossas vidas. O amor de Deus é enorme. Nós não temos assim a realidade disso ainda.
ainda. Por isso que eu sempre oro e peço para que o Senhor coloque dentro de mim um coração grato. Né? Eu sempre peço para que Ele coloque a gratidão no meu coração, para que eu venha realmente dar valor por tudo o que Ele tem feito na minha vida e por todos os materiais que o Senhor tem colocado na nossa frente. Porque a gente não encontra em lugar nenhum, a gente sabe disso. Né? Então, a gente vê que todos os dias o Senhor tem essa mesa posta diante de nós. Né? Então, hoje, há um tempo para cá, eu vejo assim que o Senhor tem colocado para nós darmos valor para isso. Porque a gente não sabe até quando vai ter tudo isso, né? Porque a gente sabe que, como a gente está ouvindo, que vai vir os 7 anos de vacas magras, né? Ali do tempo da fome, né? Por isso que eu creio que o Senhor preparou para que a gente viesse estar distribuindo esse material, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas, eu creio que nessa cidade há muitos eleitos ainda que o Senhor Ele quer trazer. Né? Então, nós temos que estar nos consagrando, como nós temos ouvido, nós temos que estar orando, nós temos que buscar, nós temos que ter conhecimento, né? E vida, para que quando nós viemos a falar com as pessoas, nós viemos testemunhar, porque a gente sabe que o Senhor não chamou nós como pregadores, né? Porque pregadores, eu creio que tem muitos ali fora. Nós precisamos ser testemunhas do Senhor, para que realmente, quando a gente vinha estar falando, e essas palavras vinham estar saindo palavras ungidas, para que as pessoas venham ser convencidas por Cristo. Né? Então, nós, assim, é só agradecer a Deus mesmo por tudo que o Senhor tem feito, né? E assim, porque o Senhor tem nos escolhido também, né? Porque a gente sabe que não são todos, né? E são assim, não são muitos também que eles assim permanecem, porque a gente sabe que a igreja da cruz, que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é pregado a palavra da cruz, e tem muitos que não aceitam, né? Acham o discurso duro, mas eu agradeço a Deus por isso. Amém. Porque se não fosse esse discurso duro, eu creio que eu não estaria mais nesse lugar. Eu não estaria mais aqui. Então eu vejo que a gente necessita, muitas vezes a gente pega um caminho, né, que não é o do Senhor, e o Senhor, Ele falando com nós através da unção interior, Ele fala conosco, Ele traz de volta, nos traz de volta, né? Eu agradeço a Deus muito por causa disso, né? Porque a gente sabe que a gente precisa também ter, né, o presbítero, como nós temos aqui, os irmãos, para ter comunhão, né? Mas eu vejo assim, a comunhão maior nós temos que ter é com o Senhor, né? Começa desde as primícias, né? E graças a Deus hoje eu tenho mais tempo assim de estar buscando o Senhor, né? Estar fazendo a obra, né? Então eu agradeço a Deus assim. E eu vejo que eu tenho que buscar mais o Senhor, para que eu venha ter mais intimidade com Ele, né? Porque é como eu compartilhei esses dias, o que eu estava pedindo para o Senhor assim, porque eu decidi nada saber, né? Porque eu confiava muito no meu braço. Então eu vejo que hoje eu não tenho mais apoios quase no meu braço. Então eu não quero mais confiar no meu braço, eu não quero mais depender de pessoas e nem de coisas, mas eu quero depender somente do Senhor. E a gente sabe que, às vezes, a gente, né, é como se a gente ficasse sem chão, né? Mas eu agradeço a Deus, porque o Senhor tem dado paz. É isso, eu creio que o Senhor quer que nós venhamos ter essa intimidade com Ele, essa vida com Ele. Eu creio que o Senhor quer nos levar, assim, para que a gente venha estar andando no Espírito, né? E permanecer no Espírito. Por isso que nós temos que decidir pelo Senhor, né? Nós temos que decidir, né? E querer dia após dia, porque não é um dia só. Nós temos que continuar buscando Ele cada vez mais, porque Ele tem falado, né, que é para nós orarmos sem cessar, é para nós buscarmos Ele mais e mais cada dia, através da palavra, através dos materiais, né? Então, enfim, há uma mesa posta que não... Ela está completa. Deus sabia o que nós precisávamos, né? O que nós iríamos precisar nos tempos desses, né? Porque a gente sabe... em todos os materiais. Está em todos os materiais, porque tem muito material, irmão. Eu comprei bastante, eu sei que eu emprestava, até não voltava, eu dei muito material. Falta alguma coisa, eu não vou dizer que eu tenho todos, porque eu tenho os últimos ali que eu não comprei ainda. Mas, assim, eu tento participar, eu tento ouvir, principalmente porque a gente sabe que na TV Menorá há muitas ministrações, tem tudo e mais um pouco do que a gente precisa. Então, por isso... Tanto a TV Menorá como o Pão de Judá também, né? E nós vamos falar mais sobre o TV Menorá, sobre o Pão de Judá e mais os livros e CDs que a irmã continua aqui compartilhando com a gente. Já, depois do intervalo, voltamos em seguida. De bem com o pão.